e todos. Bom, nós vamos agora partir para mais um momento do nosso evento, né? Agora a gente está num webinário, agora das 16h30, que tem como tema os desafios do ensino em meio à pandemia. Nós vamos ter aqui agora uma troca de experiências com as nossas palestrantes aqui da mesa. Eu gostaria de convidar aqui quem vai fazer a mediação, que é a professora Elisa Tuller. Por favor, professora Elisa, se já puder abrir a sua câmera. Vou pedir aqui para a nossa equipe para disponibilizar, para ver se está tudo certinho, para abrir aqui as nossas câmeras. Não sei se vocês me veem, aqui na minha informação eu não estou me vendo, mas a gente está aprendendo toda hora aqui com essa plataforma que a gente está aprendendo aqui, né, com o Zoom. Bom, eu vou repetir aqui algumas informações antes da gente começar. Então, a gente espera, né, que nesse webinário a gente também tenha, né, uma boa participação de vocês. Usem o chat, aparece só o nome Ana Bandeira, né, Maria Virgínia? Obrigada, mas vocês me ouvem, né? Que bom. Bom, o pessoal deve estar organizando aí para abrir as câmeras de vocês. Deixa só eu ver aqui se é o modo galeria. A Elisa já está aparecendo a câmerazinha dela aqui que eu estou vendo. Mas obrigada pela resposta. Bom, então, como a gente estava falando, né, nessa reunião também a gente conta com a participação de todos e de todas, a gente possa debater bastante. Façam uso do nosso chat, ele aparece logo aqui na parte inferior, né? Às vezes a gente tem que passar o mouse um pouquinho por cima para aparecer essas informações, são coisas que alguns de nós estão aprendendo por agora. Então, usem o chat ou o bate-papo. Mandem bastante perguntas para a gente, né? Estamos todos aqui ansiosos para discutir esse tema tão atual, né, que nós estamos vivendo. Quando vocês forem mandar perguntas, a gente tem como mandar pergunta para o palestrante, aí tem uma setinha lá que aparece, né? E também para palestrantes e participantes. Quando a gente manda para palestrantes e participantes, todo mundo que está aqui na sala consegue ter acesso. Então, o que vocês se sentirem mais à vontade, né? Sim, Zane, o vídeo não está abrindo, né? Mas vocês me ouvem e veem aqui, pelo menos, duas das mulheres, né, das professoras e profissionais que vão estar aqui nessa mesa tão feminina, né? Então, por favor, com a palavra, Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Está todo mundo aí, né, escutando? Uma boa tarde a todos. Tá? É um prazer estar aqui, né? Como a Ana disse, é um assunto super atual e super relevante. Todos nós estamos aí vivendo o momento e pensando e repensando, né, várias das nossas metodologias, enfim, várias das nossas características em si, de ensino, até na questão da vida pessoal. Então, realmente é um tema de como estamos lidando com esse momento, né? Realmente é um prazer estar com as palestrantes, né? Como a Ana Paula disse, é uma mesa aqui feminina, com professoras que eu vou nesse momento apresentá-las, e logo depois eu já vou convidar a Ana para poder falar, começar, mas eu gostaria um pouquinho de apresentá-las, né, de uma forma geral, tá? E realmente quem depois estiver tendo algum tipo de dúvida, de pergunta, pode ir mandando no chat. Meu papel aqui é acompanhar, né, tanto as apresentações, enfim, mas também eu vou acompanhando ali os comentários, qualquer dúvida vocês podem me enviar. Mas vamos aqui apresentar a primeira, né? É Ana Emília, ela é diretora da Diretoria de Tecnologia da Educação, DTED, da UFMA, professora titular da Universidade Federal do Maranhão. Possui graduação em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, especialização em gestão de sistemas e serviços de saúde. Na UFMA, mestrado e doutorado em radiologia odontológica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pós-doutorado, professora visitante pela Universidade da Carolina do Norte, né, dos Estados Unidos, que é a tradução minha aqui, né? É coordenadora da Universidade Aberta do SUS, da UFMA, é líder do grupo de pesquisa Site, depois se precisar, a Ana pode organizar, né, e apresentar melhor, mas Tecnologia, Inovação e Educação na Saúde, CNPq-UFMA. Como pesquisadora, atua principalmente nos seguintes temas, que é educação à distância, tecnologia, inovação em educação na saúde, atenção primária em saúde, aplicativos para dispositivos móveis, sistemas de gestão e acompanhamento educacional
inovação aberta. Eu até tinha pensado em ler todos, mas eu acredito que eu vou parar aqui, apresento a Ana, e aí quando eu for chamar a Tânia, eu falo um pouquinho aqui do currículo dela, tá? Ana, tem 20 minutos de apresentação, fique à vontade, é um prazer ouvi-la, e obrigada por aceitar o convite de estar aqui nesse momento. Antes disso, não sei se todos me conhecem, né? Eu sou a professora Elisa, sou da Universidade Federal de São João del Rei, sou docente, atualmente estou na Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas, e estou, né, na vice-presidência da Unirede, nesse momento aqui como mediadora dessa mesa, tá? Faltou minha apresentação anterior, né? Ana, já vou passar a palavra, depois eu volto, então, e apresento antes de chamar as próximas palestrantes, tá bom? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o honroso convite e dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa experiência e certamente aprendendo muito aqui nesta tarde. Eu vou compartilhar a tela, tá? Por quê? Porque a minha apresentação, vai resultar do próprio portal que nós desenvolvemos, né? Um projeto que nós desenvolvemos na UFMA para dar apoio, principalmente aos docentes para o trabalho com ensino remoto, com a educação à distância e também na esfera também dos técnicos e discentes, mas em menor proporção, porque o público-alvo mesmo eram os docentes. Então, eu vou compartilhar a tela. Pronto. Eu acho que todos aqui já estão vendo, né? Já estão vendo aqui o nosso portal. Então, quando iniciou a pandemia, né, as aulas na UFMA foram paralisadas em 17 de março, e nós ali sentados, né, sentados com a gestão, a gente viu que tinha que fazer algo com muita rapidez para o momento, né? Então, eu estou à frente da Diretoria de Tecnologia na Educação, antigo NEAD, da universidade, e aí nós dissemos, bom, agora vamos puxar para a gente aí a responsabilidade, o grande desafio de capacitar esses professores. Bom, então a gente pensou o seguinte, vamos oferecer um portal. Então, esse portal ele vai conter várias funcionalidades que certamente irão ajudar esses professores. E também nós fizemos um combo de vários webinários, como nós vamos colocar aqui, vários treinamentos, né? E o professor ia lá e registrava sua participação, ganhava seu certificado de participação e fazia seus treinamentos. Então, aqui eu vou apresentar rapidamente o portal, né? Então, nós lançamos o portal na última semana de abril, depois de um trabalho intenso. Porém, no dia em que teve a paralisação, nós lançamos um curso de aperfeiçoamento chamado Pra EAD, no mesmo dia. Nós lançamos esse curso, que ele era um curso de aperfeiçoamento de 180 horas, com 3 módulos de 60 horas, inteiramente gratuito. Inclusive, até o professor Lira entrou em contato, porque ele gostou bastante do curso, e fizemos uma parceria em que a CAPES estava divulgando, porque achou que era bem pertinente. Então, esse curso, o nosso ambiente virtual, ele certifica pelo todo e pelas partes. Então, quem fizesse os 3 módulos de 60 receberia o certificado também no final de curso de aperfeiçoamento. Então, 3 módulos de extensão, e depois eu mostro quais eram esses módulos. Bom, então, o que é que a gente pensou? Bom, por que o portal, né? Então, o portal EAD para você, ele surgiu com... Opa, desculpa, ele está um pouco lento aqui. Pronto, já vai. Então,
ele surgiu com o objetivo de subsidiar a aquisição de conhecimentos na esfera das tecnologias na educação ao corpo docente de técnicos da UFMA por meio de informações, cursos, treinamentos, webinários, dentre outras iniciativas educacionais, né? Então, aqui estava mostrando nossas ações, e aí nós procurávamos sempre colocar notícias atualizadas, né? Que, inclusive, esse portal ele veio para ficar, né? Ele está sempre procurando, a gente está sempre procurando veicular notícias, e a periodicidade era muito mais intensa na época realmente do auge ali da pandemia, né? Que foi final de abril, maio, junho, julho. Bom, e aí nós procuramos também, né, desenvolver cursos que nós achávamos que era fundamental, né, para a classe docente. Então, esses professores tinham a disponibilidade de fazer esses cursos, lógico, totalmente gratuitos, e, ao mesmo tempo, também eles recebiam certificado por meio do ambiente, automaticamente, ao finalizar com sucesso o curso, o que era importante para contabilizar na sua carga horária e comprovar que também os professores estavam se preparando, né? Porque teve todo aquele período em que os professores não estavam trabalhando, né? E a gente tem órgãos de controle também em cima disso. Mas os professores não estavam trabalhando, mas estavam se qualificando, estavam se capacitando para isso, né? Então, nós tínhamos lançado um curso de 180 horas, 3 módulos de 60, nós tínhamos lançado um ambiente dentro do portal, né, em que certificava pelo todo e pelas partes. Nós promovemos vários webinários, tá? Então, nós procurávamos sempre escutar também nossa classe docente, os participantes dos webinários, e eles sugeriam, né, temáticas. E essas temáticas nós sempre procurávamos respeitar, porque realmente chegou até o momento que alguns disseram assim: vamos fazer o seguinte, professora Ana, a senhora não acha melhor trabalhar com mais voltado para o ensino remoto nesse momento do que com a própria EAD? Perfeitamente. Então, naquele momento que eles mais estavam precisando, e a preocupação maior desses docentes era poder criar condições de ir para uma sala de aula virtual com propriedade e domínio das ferramentas básicas que eles precisavam. Então, no começo, era uma ansiedade muito grande, que a gente sentia essa ansiedade muito grande, né, desses professores. E depois, o que a gente fez? Viu que só os webinários, que eram toda segunda, quarta e sextas, que aconteciam, esses webinários, não eram suficientes. Então, quando foi em maio, nós começamos a fazer, né, só complementando aqui a agenda de webinários para vocês terem uma noção, nós tivemos 6.000 participações nesses webinários, né? Então, era toda segunda, quarta e sexta, às 16 horas. Então, quem quiser depois ver os webinários, eles estão todos à disposição, né? E quando a gente viu que os webinários ainda não eram suficientes, né, nós começamos com os treinamentos, conforme eu falei. Então, vamos aqui. Então, nós realizamos diversos treinamentos. Esses treinamentos, eles eram de 2 horas, os webinários eram de 1 hora, e mais de 40 a 1 hora de interação com os professores, né? Enquanto que os treinamentos, não. Os treinamentos, eles eram bem voltados para a prática, né? Era bem mais lentos, para poder ter muito mais condição do professor captar, e em turmas menores. Quando nós começamos os webinários, nós começamos com cerca de 60, 70 participantes. Com um mês depois, as salas já estouravam 250 professores por sala. Mas como nós disponibilizávamos depois essas gravações, então muitos professores, eles pegavam depois, e quando a sala já tinha estourado, eles sabiam que chegamos tarde, mas tudo bem, a gente pega depois pelo portal. Então,
Os treinamentos, né, eles aconteceram, treinamentos de desenvolvimento de recursos educacionais, em Google Meet, Google Classroom, no SIGA, que é a nossa plataforma, talvez vários de vocês que estejam nos assistindo também utilizam essa plataforma, de metodologias ativas, de como trabalhar com as metodologias ativas, dos Google formulários que eles nos pediram, isso também, né? A gente tem a G Suite, né, na UFM, eu acredito que muitas das universidades também, dos que estão aqui nos ouvindo, têm a G Suite, então nós procurávamos, né, ministrar treinamento nesse sentido, de como eles melhor poderiam trabalhar com essas ferramentas, né, e várias ferramentas, podemos dizer assim, vários aspectos de treinamentos que seriam importantes para eles. Então, nos treinamentos, nós tínhamos 12 temáticas de treinamentos, tá? E esses treinamentos, depois, nós chegamos a mais de 2.500 professores matriculados nesses nossos treinamentos. Como eu falei, a gente tinha todo um cronograma, manhã, tarde e noite, tá? E treinamentos de 2 horas e um corpo, né, de professores ministrando esse treinamento significativo para poder dar conta de tudo aquilo que nós estávamos nos propondo. Porém, tudo vinha para cá. Quem perdeu naquele momento, depois vinha para o portal e assistia ao treinamento que havia perdido. Quando nós falamos, mais de 6.000 matriculados nos webinários, mais de 2.500 nos treinamentos, mas o mesmo professor, às vezes, ele fazia 10 treinamentos, né? Bom, nós também disponibilizamos essa ferramenta chamada Sitebooker, que é uma ferramenta 100% UFMA, né, que tem uma colaboração na parte de design da Federal do Paraná. E a ferramenta Sitebooker, nós modificamos um pouco para ela trabalhar no formato EPUB. Então, é uma ferramenta em que o professor que queira, né, construir um e-book no formato EPUB, porque é um formato democrático. Nós temos essa ferramenta no formato em que cabe inserção de vídeos, animações gráficas, mas naquele momento a versão EPUB era mais democrática. Por quê? Porque o aluno pode não ter um computador, né? Mas um celular, por mais simples que seja, ele abre um EPUB, né? E aí nós ensinamos também os professores, interagimos com a editora da UFMA, com a biblioteca, para poder já facilitar que no momento que o professor construísse aquele material, por meio da Sitebooker, ele também pudesse solicitar o seu ISBN e isso virar uma produção científica. Então, essa ferramenta, fizemos vários treinamentos nessa ferramenta e vários livros já foram produzidos e a gente ficou bem satisfeito com esse resultado, né? E aí, no catálogo aqui EAD, nós fizemos o seguinte, disponibilizamos drops de conhecimento, tá? Por quê? Tá rodando? Tá. Porque, às vezes, o usuário, ele vai ali assistir um webinário, mas não quer assistir o webinário todo, um treinamento todo, porque são vídeos maiores, né? Mas, de repente, ele vai ali, num webinário daquele, e vai em perguntas específicas que ele gostaria de saber, né? Quais ferramentas tecnológicas podemos usar na educação? Né? Bibliotecas de tese e dissertações como ferramenta de pesquisa. Preparação para o ensino remoto, mudanças do papel do professor, quem é meu aluno no ensino remoto. Então, várias situações de aprendizagem na EAD. Então, vários vídeos com respostas pontuais daquelas interações, né, dos professores durante os treinamentos, durante os webinários, que se repetiam. Então, nós procuramos colocar isso como drops, para facilitar, né, o repasse da informação de maneira mais rápida. Outra coisa são os treinamentos realizados, né, que eu falei aqui no momento do webinário, mas também nós temos os treinamentos todos que estão ali. Deixa eu ver aqui, está demorando um pouquinho, mas vamos lá. Então, os treinamentos, eles estão todos aqui, conforme eu já mostrei.
nós também procuramos fazer o seguinte, repositórios institucionais. Então, nós batíamos muito nessa tecla com o docente. Olha, às vezes você se preocupa muito em desenvolver, né, alguma coisa, mas se você for nesses repositórios, você vai encontrar materiais maravilhosos, objetos de aprendizagem excelentes, né? Então, aqui a gente tem repositórios nacionais e internacionais, em que você vai ver que vários dos materiais que você está pensando em produzir já estão lá disponibilizados. E nós fizemos vários treinamentos e vários webinários batendo nisso, né? Olha, tem repositório EduCaps, é de uma riqueza imensa, né? Então, eles gostaram muito desse tipo de treinamento, foi super bem recebido. E a outra coisa que nós fizemos, tipo uma curadoria, foi também, nós tínhamos que disponibilizar o maior número possível de cursos, né, que são inesgotáveis na esfera das tecnologias na educação, mas, por outro lado, a gente não tinha tempo hábil para isso, e, ao mesmo tempo, por que produzir se nós temos plataformas que têm cursos de excelente qualidade, gratuitos, em sua maioria? Então, o que a gente fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma curadoria, ver onde que o usuário pode encontrar cursos maravilhosos e que nós não temos condição de ofertar. Nós disponibilizamos 12 cursos no nosso ambiente, mais o PraEAD, que era uma outra plataforma, de 180 horas. Mas, por exemplo, com essa curadoria, ele poderia entrar em qualquer uma dessas plataformas, como, por exemplo, aqui, né, o POCA, da Universidade Federal de São Carlos, e aqui ele tem cursos excelentes aqui que ele pode selecionar, e isso é uma forma de divulgar o conhecimento, né? Então, em resumo, foi esse o trabalho, né, que nós fizemos. Tivemos uma excelente devolutiva dos professores, foi muito prazeroso mesmo. Os depoimentos são muito bacanas, né? Eles informando, olha, né, vários diziam isso, esses depoimentos, e nós ficávamos extremamente satisfeitos, que era no sentido de, olha, eu tinha verdadeiro pavor de trabalhar com tecnologia na educação, isso foi desmistificado, né? Ainda há pouco eu estava numa banca de doutorado e 3 professoras falando, né, como foi importante para elas esse treinamento, esse projeto que foi o Portal EAD para você. Mas só foi possível porque nós temos um apoio integral do nosso reitor, que é incansável. Então, nós trabalhamos mesmo em regime de manhã, de tarde, de noite e de madrugada várias vezes, porque nós tínhamos pressa, né? Então, nós começamos o portal final de abril, mas novas funcionalidades iam sempre sendo inseridas, né? Então, foi uma equipe que se predispôs a fazer isso, e nós gostamos muito do resultado, e a gente tem mais que agradecer a todo o apoio que nós recebemos do nosso reitor, que também não tem sábado, não tem domingo para ele, não tem noite, e a gestão toda dando apoio. Acho que a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. Muito obrigada. Oi? Vou desativar aqui, né? Alô? Olá, eu não sei se a professora Elisa teve algum problema de conexão. Acho que ela não está aqui com a gente agora, né? A gente pode partir para o que a gente já tinha combinado na sequência, professoras? Vamos lá, que enquanto isso a professora resolve a questão de conexão, tá bom? Com certeza, tranquilamente, professora Ana.
Fica A à minha, vontade. todos escutaram a minha fala direito? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou aqui, até que a professora Elisa volte, retorne, eu vou começar a minha fala e a gente vai, então, dando prosseguimento, né, a esse evento. Primeiro, eu queria agradecer a indicação da Bruin para estar aqui hoje, nessa tarde, com vocês, e, nesse momento, cumprimentá-los, né, em nome da Bruin, em nome da Universidade do Estado da Bahia, dizer que é uma honra, né, estar dividindo aqui mesa com pessoas, e, nesse caso, como vocês posicionaram, mulheres incríveis, né, pesquisadoras, professoras, e envolvidas com a educação à distância, que nesse momento tem sido tão demandada, né? Nós que trabalhamos com a educação à distância, estamos sendo convocados, né, a uma atuação muito, muito intensa, e isso tem sido um grande desafio para todos e todas. Então, boa tarde, né, a todas as pessoas que estão conectadas, a todas as pessoas que estão aqui dividindo essa mesa. E vamos, então, falar um pouco, né, da experiência da UNEB. Então, nós, né, denominamos aqui esse momento de os desafios do ensino em meio à pandemia, e eu vou compartilhar um pouco da experiência da Universidade do Estado da Bahia. Bom, nós somos uma universidade estadual, e nesse momento eu queria fazer um pouco dessa apresentação bastante rápida sobre a UNEB, porque a UNEB é uma universidade multicampia, né? Eu costumo sempre dizer singular e plural. É uma universidade que está, né, presencialmente em 19 territórios de identidade desse estado, né? O estado da Bahia tem 417 municípios, é um estado bastante extenso, e com a educação à distância nós chegamos hoje a todos os 27 territórios de identidade desse estado. Mas eu queria também fazer né, eu acho que nós, no início da pandemia, tivemos aí um grande tensionamento e muitas discussões sobre essa questão da educação à distância, sendo confundida com ensino, né? Eu queria dizer para vocês que na UNEB nós fazíamos a educação à distância e trabalhamos fortemente com ensino, pesquisa e extensão. Estamos lá hoje, inclusive, realizando, né, uma jornada sobre pesquisa e extensão, neste momento, no início do semestre, né, do retorno, nem diria semestre, a gente nem tem usado essa terminologia, mas eu vou explicar para vocês, um período extraordinário de ofertas, né? Então, fazer essa delimitação, então, retomando aí, para vocês conhecerem um pouco essa universidade, ela foi fundada em 1983, é mantida pelo governo do Estado da Bahia, é a maior instituição pública de educação superior na Bahia, em função da sua característica, é uma universidade que nasce a partir das licenciaturas, né, mas tem um tamanho, né, muito significativo, né, ótimas outras universidades, mas em tamanho a UNEB é a maior instituição pública desse estado. Está presente, né, como eu já disse, nos 27 territórios aí, integrando, né, as duas modalidades, tem 29 departamentos, né, em 24 municípios. Né? Então, é muito para o tamanho de uma universidade, ou para a dimensão, e fazer a gestão disso é algo bastante complexo, principalmente no momento de pandemia, e, né, efetivamente, é muito pouco para o tamanho do Estado. Né? Então, a gente tem aí essa característica, e hoje o campus virtual da UNEB cumpre, né, aí também uma importante missão. Nós já atuamos em 52 polos da educação à distância, atualmente estamos especificamente em 49 polos nesse semestre que a gente, na educação à distância, chamou de semestre 2020.1 ainda. Bom, eu queria só remontar, dizer que como, né, deve ser, o processo de construção da educação à distância na UNEB nasce a partir dos grupos de pesquisa, desde a década de 90, vários professores já trabalhavam com essa dimensão de tecnologia na educação, em função das licenciaturas, obviamente. Em 2000, né, cria-se uma linha de pesquisa no Departamento de Educação. Em 2005, aparece, né, surge, enfim, se implementa a primeira especialização EAD, né, no Departamento também de Educação. Em 2005, a gente inicia aí uma graduação piloto, foi um projeto em convênio com o Banco do Brasil. 2005, então, né, é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma política pública extremamente relevante, inclusive para nós, né, da UNEB,
E em 2008, a gente submete a proposta de formação de professores, que era chamada Rede, e aí, então, junta a UAB e a gente se credencia, participa, né, dos editais. 2009 inicia esse convênio que vem nos ensinando, né? Até aí, a gente tem aí uma gerência de educação à distância vinculada à Prograde. Em 2014, a unidade acadêmica de educação à distância é institucionalizada e a gente passa, então, a ter uma unidade própria, né? E, nesse sentido, a gente costuma dizer, né, que esse aprendizado com a Universidade Aberta do Brasil possibilitou para a UNEB, né, uma expansão muito significativa no território baiano, a ampliação, né, e, finalmente, no ano passado, isso é muito recente, nós conseguimos chegar a todos os territórios, estávamos apenas em 22, o último vestibular do edital 05 nos viabilizou essa expansão, então, trabalhar, né, o NEB com a Universidade Aberta do Brasil viabiliza o que é esperado, né, a democratização ao acesso à educação superior, a universalização, e para o Estado da Bahia, que tem uma carência enorme de formação de professores ainda, né, permite essa interiorização da formação, principalmente das licenciaturas. Então, a primeira demarcação que eu faço é da importância, né, desta política pública para o Estado da Bahia, né, e para esta universidade. Bom, o que nós costumamos dizer, né, que a UNEB é bastante ampla, né, na sua atuação. A UNEAD é apenas uma unidade, a unidade de educação à distância, né, e apenas a gente sempre teve, né, muito essa perspectiva, uma unidade, que também, né, traz aí no seu processo a UAB, né, mas, efetivamente, né, com esse processo de pandemia, nós somos convocados a ter um lugar, né, de maior protagonismo. Embora, do ponto de vista da formação, né, do volume de alunos, só durante a pandemia nós já realizamos 3 eventos de formatura, estamos indo no dia 9 de dezembro para o 4º, são mais de 600 alunos colando grau. Então, assim, o volume, né, a quantidade de pessoas que passam por essa universidade através dessa política pública é enorme. Então, aí o nosso grande desafio de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, a UNEB já tem várias iniciativas, né? A gente está, inclusive, construindo projetos agora, projetos específicos de mestrado, né? A gente passou recentemente pelo recredenciamento, com a nota 4, que já nos assegura avançar nesse sentido. Então, aqui, centrando, depois de apresentar essa universidade para vocês, né, eu queria falar dos desafios em tempos de pandemia. Né? No dia 19, nós fomos convidados, né, a trabalhar em home office ou trabalho remoto, em função da pandemia, a partir de uma resolução do Conselho Universitário, e então, né, começamos aí os vários desafios de buscar alternativas para trabalhar com as atividades. Primeiro, nos organizar do ponto de vista do trabalho mesmo, de uma finalização que, em função da greve, estávamos exatamente no período das provas finais, e aí vem a primeira convocação para a UNEAD, para abrir na plataforma do Ava Moodle salas suportes para os professores todos desta universidade espalhada no estado inteiro. Então, em 4 dias, nós abrimos 220 salas para que essas provas fossem realizadas. Finalizamos o semestre e aí, então, começamos a pensar no retorno às aulas. No primeiro momento, o Conselho Universitário proibiu o ensino remoto de qualquer ordem, inclusive para a educação à distância. Né? Então, isso nos gerou muita angústia enquanto unidade, várias questões, né, na pauta, o retorno às aulas, o edital 05, a necessidade de fazer uma série de articulações. E aí, então, nós começamos a trabalhar, né, fazendo solicitações e processos para o Conselho Superior, para os conselhos superiores, e o CONCEP, né, acolheu aí o nosso primeiro pleito. Em função do convênio com a UAB, eles permitiram, né, aprovaram o início das aulas letivas dos cursos de graduação EAD, mas apenas para aqueles que eram conveniados com o MEC, né, em função de todos os argumentos que nós tínhamos usado.
Ok, né? Não era o que nós gostaríamos, queríamos também que as ofertas próprias da UNEB retornassem da educação à distância, e aí, então, começamos o nosso processo para fazer essa aprovação, né? Iniciamos as aulas no dia 13/7, né, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, ofertas UAB. Daí, então, né, começamos outros processos e obtivemos novamente a aprovação do CONCEP, argumentando que não fazia sentido que a educação à distância da UAB fosse liberada e as outras não. O que é que diferia, né? Bom, depois de várias, né, enfim, convencimentos, começamos e tivemos a aprovação para as atividades, uma nova resolução, e aí, no dia 14/9, nós iniciamos as aulas, né, das ofertas próprias, que é a administração pública, que nós temos oferta da UAB, e hoje, né, foi aprovada em 2019, a oferta própria da UNEB, a administração geral, que é um curso que a gente tem em Juazeiro, ele foi construído como semipresencial e hoje ele é EAD, né, da educação à distância, uma licenciatura em música, que é um projeto belíssimo em parceria com o NEUSGIBA, que é o Núcleo de Orquestras Jovens, né? Sensacional, um projeto belíssimo, e educação inclusiva, que foi aprovado, mas no vestibular a oferta era para 2020.2. Então, assim, iniciamos. E, nesse momento, eu também faço uma segunda demarcação, é dizer que o aprendizado da UAB, né, nos levou até as ofertas próprias. Em 2019, nós aprovamos 4 cursos que têm uma característica, né, uma preocupação com a própria estruturação do Estado da Bahia, desenvolvimento territorial, né, a partir dos territórios de identidade. Então, foram aprovados o curso de administração pública, de urbanismo, de engenharia da produção territorial e de educação inclusiva. Cursos que entendemos que, em função das suas características, ajudam, né, ao desenvolvimento do território e que tem uma flexibilidade para que a gente caminhe por todo o território do Estado da Bahia, com ofertas, né, nos nossos departamentos, que a gente também chama de polos próprios da UNEB. Alguns desses polos já são polos associados da UAB, mas a gente ampliou, né, enormemente, 19 novos polos, porque estamos em 19, embora sejam mais departamentos, estamos em 19 municípios. Bom, desafios, né, resolvidos na educação à distância, aí chegam os desafios para pensar a educação presencial, né? Muito difícil conciliar tantas particularidades em tantos territórios diferentes. Fomos, então, né, consultando os conselhos, e aí eu digo a universidade toda mobilizada, a UNEAD, obviamente, engajada, mas uma pauta muito forte da Prograde, e essas construções foram sendo, né, realizadas até que no dia 9/11, né, que foi ontem especificamente, nós iniciamos o ensino remoto emergencial. Tá? Mas essa resolução Consul, aprovando o retorno das atividades por ensino remoto emergencial, ela foi publicada no dia 9/10. Tá? Então, claro que o gabinete da reitoria, a reitoria, né, a Unidade Acadêmica de Educação à Distância, já vinha desenvolvendo uma série de atividades, mas há sempre, né, comportamentos refratários, uma recusa dos professores a participarem, em certa medida, dos treinamentos, até que tem uma definição. Então, tem todo um clima, né, institucional que nem sempre viabiliza de uma forma linear, racional, né, essas ofertas de formação docente. Né? E aí a gente pensou, né, a partir dessa publicação da resolução, né, especificamente a resolução que libera, né, o chamado Plano Extraordinário de Oferta de Componentes Curriculares, foi publicado no dia 23/10. Tá? Mas como nós já tínhamos um direcionamento, uma percepção de que isso iria acontecer, no dia 22/10, nós iniciamos em todos os departamentos, utilizando a plataforma Teams, uma formação em Teams, né, para que os professores pudessem usar essa plataforma para fazer os encontros síncronos. E a partir do dia 26, nós iniciamos a formação também em todos os departamentos, fazendo a formação do Ava Moodle, que é a plataforma que nós utilizamos.
E fizemos isso a partir de duas perspectivas, uma perspectiva voltada para a formação docente e outra para a formação discente. A gente queria reduzir o nível de estresse entre alunos e professores. Professor, eu não consigo entrar, a senha, a chave, enfim, todas aquelas, né, angústias iniciais, né, precisavam ser reduzidas. E esse processo de formação que nós construímos, ele era um processo que acontecia na primeira etapa, utilizando a plataforma, né, do StreamYard, sendo, né, vinculada e, enfim, disseminada no YouTube, no canal do YouTube, para que deixasse o registro, mas a gente trabalhou em várias sessões, 3 sessões para docentes, 3 sessões para discentes, nos aspectos introdutórios, que eram mais, né, dialogados, para que a gente tivesse a possibilidade de escutar os presentes através do uso do chat. Bom, a partir daí, fomos para os departamentos, realizamos, né, as formações do Ava Moodle na prática, né, fazendo uso de todas aquelas atividades ou recursos, mostrando, né, porque os professores desconheciam, tinham muitos professores refratários à utilização. Então, todo esse diálogo, né, em departamento por departamento, ajudou a aproximação, né, com esses docentes, com essa comunidade, e, ao final, no dia 6 e 7, nós realizamos também no canal do YouTube, né, de uma forma bastante leve, outra formação com discentes, para mostrar que as salas já estavam sendo liberadas, que eles podiam, né, era a sexta-feira e o sábado que antecedia o início das aulas, que eles já podiam entrar no ambiente AVA, alterar suas senhas e ter um início de oferta mais tranquilo. Por quê? Porque essa oferta foi pensada em 45 dias. Né? No primeiro momento, em função, né, do período em que foi aprovado, isso nos pareceu bastante desafiador. Mas, né, eu acho que depois do processo de formação, dos diálogos todos, entendemos que essa, né, será uma grande experiência de aprendizagem coletiva, né, e que a gente tem conseguido construir de uma forma muito colaborativa. Né? A participação tem sido efetiva, né, as respostas e os posicionamentos, as visualizações dessas, né, formações que ficaram disponibilizadas. Vocês terem uma ideia, o canal da UNEAD, quando, né, nós assumimos em 2019, eu e a professora Lídia, ele tinha 95 pessoas inscritas. Né? Hoje nós temos 3.000. Né? Então, isso mostra, né, a potência que é utilizar esses canais para disseminação. E como estar, né, nesses canais, né, naquele momento, de forma síncrona, porque poderíamos ter gravado uma videoaula, fizemos inúmeros tutoriais, né, disponibilizamos na plataforma, no nosso campus virtual, mas estar naquele momento ali, respondendo o chat para docentes e discentes, era muito importante, não só para eles, né, que tiravam as dúvidas, eles entravam, diziam, já consegui alterar minha senha, e a gente ficava muito feliz com isso, porque sabíamos que era um problema menos para o docente, né, quando o aluno já consegue fazer esse processo de engajamento, de ganhar autonomia, porque precisa, né, nesse momento, de mudar um pouco dessa postura. Então, a gente falava muito sobre isso, a necessidade deles terem uma postura mais proativa. E aí, então, né, ontem começamos esse processo de retorno às aulas, claro que ainda numa condição, algumas salas ainda estão sendo, né, nós temos uma equipe de 6 pessoas que estão desde o dia 2, no feriado, né, construindo salas para esses professores. Então, é um processo muito desafiador, mas isso evidencia, né, o papel importante da unidade acadêmica de educação à distância no processo de não resolver todas as coisas, né? Eu acho que esse é um grande desafio, quem trabalha, eu estava há pouco no outro evento com a professora Adriana, e da Universidade Federal do Espírito Santo, e ela falava sobre isso, né? Eles sempre acham que a unidade, ou a SEAD, que é o caso da Federal, vai resolver todas as coisas. Não vai, a gente vai alicerçar, porque a gente tem um aprendizado, né? As unidades, superintendências, enfim, de educação à distância ganharam protagonismo, mas só quem trabalha nessas unidades sabe o preço desse protagonismo, né? A gente está trabalhando todos os dias, todos os dias, incluindo os finais de semana, feriados aí. Tivemos o feriado Dia do Servidor
né, finados, e todos nós estávamos trabalhando juntos. Então, esse processo, né, a pandemia ainda continua a requerer essa mediação tecnológica, o uso das tecnologias, e nós estamos, né, também fazendo um esforço nesse momento para conscientizar o coletivo. Primeiro, para desmistificar o que é educação à distância, e eu acho que, nesse aspecto, todas as universidades, passado esse primeiro momento de confronto, ganharam muito, né? Eu percebo, eu trabalho na UNEB, mas também sou professora 20 horas na UFBA, assim, os ânimos, né, os enfrentamentos reduziram bastante, e a gente ganha muito, né, nesse processo de entender agora que a educação à distância não é ensino à distância ou de qualquer ordem, ensino remoto, e-learning, todas essas confusões, né, essas confusões foram colocadas no início da pandemia. Então, essa tensão foi desfeita, e agora a gente tem outros desafios, né? Inclusive o desafio de disseminar o que é o ensino remoto, né? Que não há uma substituição de uma coisa pela outra, muito pelo contrário, e da necessidade de desenvolver todos nós, competências digitais, porque para o exercício da cidadania, não só no campo da educação, as competências digitais são requeridas a todo tempo. E nada melhor do que esse momento de pandemia para nos mostrar isso, né? Precisamos aí da mediação para estar com os nossos parentes, entes queridos, né? Nossos filhos, pais, enfim, para fazer festa, live de aniversário, já ouvi até falar de live bar. Então, assim, nós temos muita criatividade, mas também temos muita capacidade de aprender. E eu acho que, no contexto da universidade, a gente vai ter aí, né, um avanço muito significativo. Eu já sinto isso na UNEB, né? As pessoas já têm agora incorporado um vocabulário próprio e, portanto, nós vamos conseguir construir aí esse processo, né, de transposição desses momentos difíceis de uma forma mais fácil. Então, finalizando, dizer que nós usamos muito, né, os cursos síncronos, né, como webinários, enfim, a gente fez o webinário, a gente fez esses cursos, a gente também usa a plataforma Clon, que é uma plataforma de cursos livres online, com várias ofertas no campo da tecnologia, para docentes e para discentes. Isso nos ajudou muito. Além disso, né, cursos voltados aí para a área de saúde, né, e com a temática da Covid, né, no sentido também de gerar um impacto para a sociedade. Então, né, eu queria dizer que, assim, as unidades, né, penso que isso é um desafio, mas tem sido um desafio para todas as universidades, passam a ocupar aí, né, uma posição de apoiadora nesse processo. Jamais, né, pelo menos nesse primeiro momento, não temos, né, a possibilidade de resolver todas as coisas, mas tudo o que aprendemos, e aí eu reforço de novo a importância da política pública, né, a política pública da UAB, reforça o quanto nós aprendemos e o quanto foi possível superar todas essas adversidades. Então, eu queria relatar um pouco, né, meu tempo está aqui acabando, um pouco do que foi essa trajetória, né, de que no início todo mundo achava que ia passar rápido, não passou e a gente não sabe se vai passar. Então, que os 45 dias do período extraordinário da UNEB sirva, né, para além do que já foi feito, de todos os cursos e formações, sirva para um aprendizado na prática, para que em 2021 a gente possa retornar em fevereiro, né, com as atividades em ensino remoto emergencial, se for o caso, mas todos mais tranquilos, com o nível de aprendizagem já instalada, né? Então, essa é a minha, né, contribuição. Muito obrigado, né, pela escuta de vocês, pelo convite. Reforço aqui mais uma vez a importância, né, da representação da Bruem em nome das estaduais. Muito obrigada, Elisa. É com você. Tânia e demais colegas, desculpa, né? No momento da sua apresentação, a internet aqui, aquelas, né? Enfim, a gente testa, tanto é que eu entrei aqui pelo celular para garantir agora.
Então, eu gostaria, na verdade, primeiro de ler aqui, né, a sua apresentação, né, Tânia? Desculpa, mas eu consegui Tranquilo. voltar e acompanhei toda a sua apresentação. E Ana Emília também, parabéns pela fala. Já entrei aqui no portal, já comecei a dar uma olhada aqui também. Mas vou aproveitar esse momento, falar um pouquinho da Tânia, da professora Tânia, e logo depois da professora Josiane, que é a nossa próxima aí, palestrante, né? Então, na verdade, a Tânia, ela é graduada em administração pela Faculdade Rui Barbosa, especialista em finanças empresariais pela FGV, mestre em administração estratégica pela Universidade de Salvador e doutora em administração pela Universidade Federal da Bahia. É professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, da UNEB, e da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e professora da Faculdade Adventista da Bahia. Atualmente coordena a Unidade de Educação à Distância da UNEB. Espero que esteja tudo certinho aqui, viu, Tânia? Tá certinho. Aproveitando, gostaria de falar... Joia. Gostaria de falar um pouquinho da professora Josiane, tá? Ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás, possui mestrado em Linguística e Língua Portuguesa pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, licenciatura em Letras e graduação em Jornalismo pela mesma universidade. Atualmente é coordenadora do Núcleo de Educação à Distância do Goiano, professora efetiva de Linguagens do Instituto Federal Goiano, membro do Grupo de Estudos em Tecnologias e Educação à Distância e membro do Grupo de Trabalho de Institucionalização da EAD do CONIF. Espero também, Josiane, que esteja que tudo ok, a fala é sua, e vamos aí logo depois, gente, quem já tiver alguma pergunta, quem tiver algum comentário, pode ir mandando, eu estou acompanhando aqui, para depois a gente retomar e passar o momento do debate, tá bom? Obrigada a todo mundo. Elisa, boa tarde. Vocês estão me vendo? Está aparecendo uma mensagem para mim que estou com um erro na minha câmera, sendo que até poucos minutos atrás eu estava normal. Eu não sei, está dando um erro aqui, que eu não estou conseguindo mostrar o meu vídeo. Eu vou ir tentando aqui ao longo da apresentação, pode ser alguma questão de conectividade, porque se eu sair agora para retornar à sala, eu vou acabar demorando um pouquinho e nós vamos atrasar aqui o nosso evento. Realmente está dando um erro agora, falando que, por favor, selecione outra câmera nas configurações de vídeo. Espera aí só um minuto. Realmente eu não consegui, eu vou... Pois é, eu não sei o que... Eu fiquei aqui o tempo todo, aí, como ouvinte das minhas colegas, e agora, na hora que... Tá dando um erro mesmo, tá dando... Eu sei como, né? Vocês viram que acontece, né? Vou organizar aqui também melhor. Eu vou iniciar sem o vídeo, tá? Porque aí eu acredito que... Professora Josiane. Certo. Oi, Ana. Você saiu daquela sala do Meet? Deixa eu ver aqui. Não. Deve sai, ser por isso. Isso já aconteceu comigo também, tá? E aí eu tive que sair, porque você estava com uma câmera lá, né? Isso. Ó, que maravilha, consegui resolver. Agora deu? Ai, que ótimo. Então era isso mesmo. Que bom que nós temos vocês para nos auxiliar nessas questões, né? Bom, pessoal, é um grande prazer para mim estar aqui participando com vocês dessa mesa, tratando de um tema tão relevante que são os desafios do ensino nesse momento de pandemia. Agradeço ao CONIF e ao GT de EAD do CONIF pela indicação, né, de compor aqui com vocês essa mesa tão brilhante, né, com pessoas tão bacanas, com falas muito inspiradoras até aqui. A minha participação, ela é muito... eu quero realçar, né, que
estou aqui como representante dos institutos federais, fico feliz por poder representar os institutos federais, porque nós sabemos que os institutos têm crescido muito na oferta, em geral, e na questão da verticalização do ensino, né? Nós não atuamos apenas em cursos técnicos, muito pelo contrário, nós temos uma grande representatividade nas graduações, nas pós-graduações, inclusive com mestrados e doutorados. E aí é sempre bom que as mesas sejam compostas, porque nós também temos muito a contribuir, nós dos institutos. E aí parabéns ao evento por ter esse olhar delicado e sensível para a nossa realidade. É importante também dizer que é uma característica dos institutos federais trabalhar em rede. O que significa isso? A troca de experiências entre os institutos é muito constante. Há algumas coisas que eu vou trazer aqui na minha fala quanto ao ensino nesse momento de pandemia, perpassa mesmo debates e discussões que ocorreram nesse sentido da rede, inclusive o FDE, que é o Fórum de Desenvolvimento do Ensino, com a presença de todos os pró-reitores de ensino. Essa temática ela tem sido recorrente em todas as reuniões, eles acabam abordando isso, e a troca de experiências, bem como a troca de materiais, a troca inclusive também até não só de materiais e experiência, mas às vezes inclusive de cursos, documentos, portarias, regulamentações, acabam por inspirar também outras instituições, e aí isso é bem interessante, porque isso com certeza reflete na maneira como os institutos federais têm encarado e têm agido nesse momento de pandemia. Primeiro, então, eu vou trazer a realidade do Instituto Federal Goiano, que é a minha instituição, e posteriormente, então, eu vou trazer dos aspectos do IF Goiano o que tem em comum com a rede federal como um todo. É importante a gente ter em mente que no IF Goiano nós praticamente não paramos. Quando as aulas elas foram suspensas, nós tivemos o intervalo de menos de 30 dias para estabelecer, a partir da criação de um GT, um grupo de trabalho para criar, né, para definirmos qual norte tomaríamos e quais as ações tomaríamos. A paralisação, né, aconteceu em março. Em abril nós já iniciamos o projeto de aulas não presenciais. Nós não utilizamos a nomenclatura de ensino remoto, por conta mesmo que nós não, além de não concordarmos, as nossas características não são de apenas o ensino remoto, mas também não podemos dizer que estamos atuando com educação à distância, consideramos que estamos no meio do caminho. Portanto, a nomenclatura que a gente usa no IF Goiano são aulas não presenciais nesse momento de pandemia. E também porque naquele momento a gente não quis criar estereótipos e entrar em caixas, né? Vamos fazer não presencial, e aí a gente tem uma amplitude de possibilidades. Então, nós iniciamos em abril com uma portaria que definiu formas de fazer e com sugestões de como os campi deviam agir. É muito importante a gente esclarecer que, em momento algum, isso foi regrado no sentido de definir ou façam assim ou não façam, porque o IF Goiano, bem como os outros institutos, são multicampi, e esses campi com muita autonomia administrativa, né, apesar de perpassarem pela reitoria, mas muita autonomia política e da tomada de decisão. Cada campus tem a sua estrutura, cada campus tem a sua organização, então isso sempre foi muito respeitado. O que fizemos como centro de referência em ensino em rede, né, que é onde eu atuo atualmente como diretora, foi mostrar o caminho, trilhar esse percurso entre os nossos campi. O IF Goiano atualmente tem 12 campi, um polo de inovação tecnológica e a reitoria, totalizando então 14 unidades. E aí é importante, além disso, né, de falar sobre essa autonomia, que essa tomada de decisão, ela foi rápida e ela foi, no nosso ponto de vista, muito efetiva, porque a palavra de ordem no GT,
que definiu as estratégias e também por parte do nosso reitor, que sempre esteve do nosso lado e sempre muito conectado e se importando muito com esse momento e com as ações, e também o pró-reitor de ensino, alinhado com o pró-reitor de pesquisa e a pró-reitoria de extensão também. Essa comunicação, esse vínculo, né, e essa maneira como a instituição se posicionou foi muito importante para a gente obter êxito. E aí, essa tomada de decisão, então, ela perpassou 3 pontos cruciais no nosso ponto de vista, e é por isso que atualmente eu percebo que nós estamos colhendo frutos, porque já estamos nesse percurso desde abril desse ano. O primeiro ponto é a questão do planejamento e das escolhas feitas, porque é necessário, né, que tudo isso, e para ocorrer de maneira que nós tínhamos que trabalhar com a questão da quantidade de estudantes, mas também com a qualidade do que iríamos trazer, e esse planejamento é que possibilita essa questão mesmo da qualidade e atendermos ao maior número possível de estudantes. E aí, nesse momento de planejamento, perpassamos aquilo que as colegas até já colocaram, que foi importantíssimo, que é a questão da capacitação. No IF Goiano, nós trabalhamos, isso foi em 15 dias mesmo, a gente se organizou, praticamente é um tempo muito corrido, mas como a gente já tinha uma atuação forte em EAD desde 2012, tanto na questão dos cursos presenciais que utilizam carga horária à distância, mas também na educação à distância institucional, porque temos cursos próprios em EAD e também somos ofertantes da Rede ETEC Brasil e da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Então, todos esses pontos é que possibilitaram que a gente rapidamente pudesse estar num local de conforto para tomar decisões assertivas e, mais do que isso, além de assertivas, com segurança, porque se a instituição não se vê segura, fica muito difícil começar esse trabalho, porque a gente estava naquele momento todo mundo vivenciando uma triste realidade, uma triste novidade em âmbito mundial, e que isso tudo acabava também por impactar nesse aspecto de segurança que a gente tem que transferir e transparecer para aqueles que vão ser atingidos diretamente, que aí no caso são os docentes, né, a figura do corpo docente, e os discentes também. E aí, nesse âmbito do planejamento, nós capacitamos professores e estudantes para atuarem no nosso ambiente virtual, que é o Moodle, e aí nós fizemos um curso de capacitação bem focado na realidade da EAD do IF Goiano, com aspectos gerais, claro, mais macro, mas nós quisemos mesmo que os professores entendessem, compreendessem como fazer na perspectiva do IF Goiano, porque aí não seria apenas um curso de teoria, eles teriam que, daí a poucos dias, colocar a mão na massa, e foi isso que essa capacitação possibilitaria. Para os discentes, no mesmo sentido, eles também teriam que ter a habilidade e utilizar os ambientes virtuais de aprendizagem de forma a conquistarem um êxito, né, nesse percurso, porque não basta logar, não basta estar numa sala virtual, aquilo tem que fazer sentido e aquilo tem que gerar uma aprendizagem e um benefício quanto à formação e o percurso desse estudante, mesmo se a gente tem ali, né, a perspectiva da autonomia, mas é uma autonomia organizada, vamos dizer assim. E aí, além, então, dessa capacitação que perpassou docentes e discentes, e aí não foi só uma capacitação instrumental de como abrir o Moodle, como usar o Moodle, foi também no sentido de planejamento de aula, quais os multimeios didáticos são mais adequados para quais finalidades, para os estudantes, inclusive uma formação até mesmo mais pedagógica, de como se organizar para estudar online, a questão do ambiente que ele tem que ter, né, para poder conseguir concentrar, porque ali o estudante ele tem o Google, ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram, ele tem o Facebook e está tentando estudar, e aí ele tem que ter mesmo uma forma de se organizar para que isso ocorra positivamente. E aí, além dessas duas questões, nós também tivemos a escolha de utilizar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, como ambiente oficial da instituição, e tudo giraria em torno das salas virtuais do Moodle. Claro que
o professor lá dentro, ele gera links, hiperlinks e constrói o seu caminho para o YouTube, para o Meet, para o Zoom, para redes sociais. Só que a gente optou por ter um ambiente oficial que todos logariam, entrariam, e é ali que a coisa vai acontecer. Nós temos o nosso Moodle integrado ao nosso QI acadêmico, que é como se fosse o SIGA nas outras instituições, e isso é muito importante, porque isso facilita muito o trabalho do docente e também do aluno, porque a questão das notas, a questão toda a vida acadêmica desse estudante, que é depositada no QI acadêmico, conversa com o que a gente tem no Moodle. Então, isso a gente considerou também que foi um ponto alto, e quando a gente tem a questão dos institutos federais em rede, essas escolhas de ter um ambiente virtual para aquela ação, né, e um ambiente referendado, perpassou os institutos que participaram, inclusive, de um diagnóstico. O Fórum de Desenvolvimento de Ensino fez um diagnóstico de como os institutos federais estavam lidando com esse momento de pandemia, e isso também foi verificado nos outros institutos federais. Alguns mudam, alguns outros, mas é uma característica porque isso contribui para que seja gerada a cultura da EAD. E aí, além de gerar a cultura da EAD, aquela situação mesmo, o que a gente notou a partir de conversas com os nossos psicólogos e com toda a equipe de saúde e a comissão de saúde nesse momento emergencial, que a gente precisava, antes de tudo, amparar os estudantes e tendo um ambiente que eles pudessem se encontrar, conversar, não apenas estudar. Isso foi um ponto crucial e chave para o processo. Além disso, né, o ponto número 2, que foi essencial no nosso ponto de vista e que também permeou a retomada dos calendários nos outros institutos federais, é a presença de documentos norteadores internos para definir como fazer. Que aí, no caso aqui, eu estou dizendo que são as portarias, as instruções normativas. O Instituto Federal já emitiu 3 portarias, nós temos instruções normativas quanto à questão do uso da imagem, temos instrução normativa quanto a questão do estágio e a questão das atividades práticas nesse momento de pandemia. Então, quando você tem esses documentos que seguram e embasam a ação, isso é fundamental. E aí, esses documentos também compartilhados lá no FDE, as instituições trocaram essas experiências, e isso também foi bem importante. Agora, no sentido específico do IF Goiano, que eu não posso deixar de comentar, é que as experiências anteriores, elas foram cruciais. Nós já tínhamos, desde 2015, grande oferta de EAD nos nossos cursos presenciais. Nós temos, inclusive, o Campus Trindade, que desde 2015, em todos os seus cursos, em todas as suas disciplinas, existe os 20% da carga horária à distância nos cursos presenciais. Então, o que nós fizemos nesse período de tomada de decisão? Nós utilizamos esse know-how, essa experiência, para poder seguir o nosso caminho, trilhando no mesmo sentido. É claro que de 20% a gente passou a ofertar em sua totalidade, mas essa experiência ela foi importante. E além do Campus Trindade, conforme eu disse, outros campi já vêm se configurando desde 2017, que existe uma política na instituição de incentivo a essa prática, e a isso a gente considera que foi um ponto muito, muito interessante também. Quanto aos números, eu gosto de trazer, né, essa questão para o debate, nós temos hoje 4.326 diários dos professores integrados ao Moodle, o que significa, então, que nós temos 4.326 disciplinas em que ocorre, nesse momento, o ensino e as ações foram continuadas, 9.720 estudantes utilizando efetivamente esse ambiente virtual. Nós fizemos também um trabalho prévio de verificação da questão da conectividade e foi verificado que boa parte dos nossos estudantes estavam conectados. É claro que porque tivemos uma ação para fomentar essa conexão a partir de editais de conectividade pela Diretoria de Assistência Estudantil, com recursos da própria diretoria e aí de outras áreas da instituição, para que a gente pudesse custear
a conectividade para aqueles alunos que não tinham o acesso e a condição, e, além disso, também a disponibilização de computadores para aqueles que não têm, e que também não tinham celulares, empréstimos, né? A gente mobilizou a instituição como um todo, foram feitas doações, professores ajudando, e todo mundo aqui, quem tem ajuda, e quem não tem, vamos lá, vamos dar um jeito, e isso acabou sendo também possibilitando, e hoje nós temos 89,9% dos estudantes do IF Goiano estão conectados e estão utilizando o ensino remoto. Essa assistência estudantil que eu cito é também forte, é uma característica dos outros institutos federais, que também, ou por meio de edital, ou por meio de pagamento de bolsas, e também a questão de troca, né? Porque os projetos de extensão prevêem algumas bolsas, mas o aluno tem que estar em efetividade de trabalho, e muitos paralisaram, mas os pagamentos continuaram para poder subsidiar essa questão da conectividade. E aí é importante também a gente dizer aqui que isso é o principal desafio, óbvio, né? Nós temos aqui 3 desafios que nós sentimos na pele e que os outros institutos federais também, toda vez que a gente senta, conversa, debate e troca essa experiência com as outras pessoas, os 3 desafios acabam sendo para todo mundo da rede federal, que o primeiro é a questão mesmo da conexão, que os alunos conectem, tenham o acesso à internet, e não só o acesso à internet, porque uma coisa é você acessar a internet, né? Outra coisa é aquilo gerar sentido e produzir algo de valor para aquele estudante. Então, esse é um desafio que a gente tem trabalhado constantemente, dia após dia. Nos campi existem comissões específicas para verificarem essa questão, entrarem em contato com o estudante. A gente, de 3 em 3 meses, tem feito pesquisas com os estudantes para saber se os atendimentos ajudam, se os momentos síncronos estão ok, se eles preferem os momentos assíncronos, para a gente sempre ir se adaptando à realidade deles e não o contrário. O segundo desafio, que é a questão da tecnologia da informação. Conforme eu disse, nós já tínhamos essa atuação em EAD, nós temos hoje no IF Goiano 2 ambientes virtuais, um ambiente dos cursos especificamente à distância, e o outro ambiente que é o Moodle, que nós utilizamos para os cursos presenciais. E nós tínhamos 2.000 e poucas salas abertas antes da pandemia, nós passamos a ter 4.000, mais de 4.000 salas. Então, o acesso dos estudantes no ambiente virtual aumentou substancialmente, de uma semana para outra. E aí houve a necessidade de um trabalho intenso da TI, trocando o pneu com o carro andando, literalmente, para ir consertando, verificando erros, as possibilidades, instalando plugins, para que a coisa pudesse rodar. E aí, no prazo de mais ou menos uns 10 dias desse início, nós conseguimos estabelecer, então, a conexão, e a coisa ficou estável para todos que estavam participando. E o terceiro desafio, que é a questão docente, né, da quebra de paradigmas, da quebra mesmo dessa barreira, e existe mesmo um posicionamento das instituições públicas que é de negação à questão das tecnologias e da educação à distância. Mas foi um trabalho mesmo de convencimento, um trabalho coletivo nos campi, a gente também no Centro de Referência e na Pró-Reitoria de Ensino, fazendo esse trabalho de conscientização de que, nesse momento, é importante fazermos isso para amparar esses estudantes, repito, desde que com qualidade, com tranquilidade e com segurança. No início, o projeto foi piloto, não era obrigatório, aderiram aqueles que se sentiram à vontade, e isso cria o movimento, porque aí aqueles que estão acessando e estão confortáveis, eles acabam contribuindo com os outros, e a coisa vai se replicando, e hoje nós temos no nosso currículo, todas as disciplinas estão utilizando, estão fazendo dessa maneira, com aulas não presenciais, inclusive alguns campi, que são os campi que já tinham mais know-how em AD, que é o caso de Trindade, que é o caso de Cristalina, já estão finalizando o calendário acadêmico de 2020, nesse ano corrente mesmo de 2020, até o dia 31 de dezembro, e aqueles que estão um pouco mais atrasados, até dia 31 de março, já farão
essa finalização do calendário de 2020, iniciando as atividades do calendário de 2021. E isso é um movimento que ocorre também, que a gente percebe os institutos que tomaram a decisão de trabalhar dessa forma nesse momento de pandemia, eles caminham também nesse mesmo sentido. E esses desafios que eu coloquei, que foram do IF Goiano, também foram colocados nesse diagnóstico dos institutos federais, conforme eu disse que foi realizado pelo FDE em julho desse ano. Essas instituições puderam ser ouvidas e foi possível verificar as realidades nessas instituições. Reitero também que muitos institutos têm e tiveram essa presença da Rede ETEC Brasil, que é uma rede específica para oferta de cursos técnicos à distância, e essa experiência que adquirimos ao longo desse tempo, com o fortalecimento da Rede ETEC em 2012, e o tempo foi passando até os dias de hoje, contribuíram e muito também para que essas decisões pudessem ocorrer. No caso do IF Goiano, nós já atuamos com 92 polos de educação à distância e aproximadamente 10 mil estudantes à distância nesses cursos, e isso é um dado relevante e que traz muitas possibilidades para a nossa instituição. Eu vou... aqui eu até vi o Luiz Ottoni, ele comentou aqui, e eu quero até realçar, né, Luiz? O Luiz participa conosco também do GT de AD. Um ponto forte também que os institutos federais tiveram nesse momento é que existe um repositório nacional de materiais. Esses materiais são produzidos por diversos professores e compartilhados no ProEdu, e aí esse ProEdu ele é um local em que os professores podem encontrar inúmeros conteúdos para utilizar nas suas salas virtuais, e aí por temáticas tem N possibilidades, e aí isso ajuda muito, porque a grande dúvida que os professores têm é como eu vou começar a minha sala virtual, e tendo a possibilidade de uso desses materiais, isso é muito bacana, não só o ProEdu, como tem também o EduCapes, e aí já é mais no nível de graduação, no curso de capacitação do IF Goiano para docentes. A gente explica como usar e o que encontrar nesses repositórios, porque a gente tem mesmo que a gente tem que valorizar aquilo que nós produzimos em rede. E aí tem, então, esse repositório. Só esse ano, desde o início da pandemia até agora, nós já tivemos mais de 4 milhões de downloads de materiais, o que é um marco e demonstra essa perspectiva mesmo desse trabalho em rede, da troca, e além disso também são materiais de extrema qualidade, o que é o mais importante. Era essa então a minha contribuição. Estou vendo aqui o relógio que eu estou no finalzinho mesmo do meu tempo, estou aberta para o debate, para dúvidas, quem quiser fazer perguntas, é isso. Josiane, muito obrigada, viu, pela apresentação, deu tudo certo aí. Eu ainda estou aqui lutando com o celular, mas eu acho que agora pelo menos eu estou conseguindo e conseguir acompanhar as falas, enfim. A gente percebe, né, eu já tenho acompanhado outros momentos de discussão, a gente percebe que sempre permeia pelos mesmos aspectos. Acho que no final eu conseguiu ponderar a questão dos desafios, né? A questão das normativas, a questão da infraestrutura, a questão da formação docente e a questão de acesso, né, dos alunos, enfim. Então, assim, a gente vê que sempre esses aspectos eles estão envolvidos de alguma forma, e quando a gente teve essa discussão toda, né, nas instituições, praticamente todas as instituições passaram aí por um período de debate, de alguma forma, né, teve esses assuntos foram levantados, foram discutidos, enfim. Então, e os desafios aí no final, eu acho que deu uma resumida bem de tudo que nós falamos, né? Mas tem, na verdade, aqui, gente, nosso tempo, né? Enfim, a gente tem um tempinho aqui ainda para conversa. A Aline, lá no começo, comentou sobre a questão do trabalho em rede, agora você comentou também sobre repositórios, enfim. E aí destacou, né, essa possibilidade, não só a possibilidade, mas as vantagens da gente trabalhar, né, de trabalhar em rede. E aí, lá no comecinho, a gente teve uma pergunta, né, que foi para a professora Ana Emília, e aí, Ana, se você puder responder para a gente,
que é a UFMA está ofertando todos os componentes atualmente, os docentes escolhem as disciplinas a serem ofertadas, então eu acho que isso é porque vai, claro, de acordo com cada instituição, mas foi uma pergunta que foi feita lá no começo. Depois eu tenho mais uma aqui para cada uma das palestrantes. Poderia só repetir, por favor, a pergunta? Na verdade, a pergunta em si foi se no ensino remoto todos os docentes participando, né, e todos Sim. estão ofertando, ou se houve algo no tipo facultativo, alguma coisa nesse sentido. Sim, no mês de julho já teve a oferta de disciplinas especiais, né? Então, teve um quantitativo de professora significativo, e nós demos até prioridade para esses professores nos treinamentos, né? Nós abríamos, a prioridade era eles se matricularem, depois nós abríamos quando sobrava vaga, né? Naquele momento, porque a prioridade era aqueles professores. Depois, o nosso calendário iniciou em setembro. Então, o ensino remoto em todos os departamentos, né? O que foi utilizado, o que está sendo utilizado. E desmistificou-se, né, aquele pavor que esses professores tinham, e é como eu até falei, já a gente tem tido excelentes devolutivas. A gente Professora não... Elisa, tá sem áudio? Você pode... Isso. Oi, desculpa. Na verdade, Ana, enquanto até sua fala, e logo depois eu entrei aqui no portal e gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho, pelo todo o material lá disponível, né? Foi bem rico ali, e é bom a gente ter essas referências, viu? Super obrigada. É isso mesmo, a gente tem que divulgar e compartilhar, porque quando nós estávamos elaborando o portal, nós vimos a riqueza de material nas mais diversas instituições, né? Então, a ideia é, vamos pegar de cada uma algumas iniciativas exitosas e vamos importar aqui para o nosso portal algumas dessas iniciativas. Então, tem uma miscelânea, né? Uma miríade ali de várias instituições, e eu acho que essa é a grande riqueza hoje, né, que nós temos na EAD. Nós estamos fazendo no Brasil excelente trabalho, mas muitas das vezes a gente não está sabendo exatamente o que as outras instituições estão fazendo. Então, talvez essa integração mais próxima, e aqui é uma oportunidade para isso, é muito importante, muito louvável. Com certeza. Temos aqui uma pergunta direcionada à professora Tânia, que é, nesse período de ofertas especiais, como a UNEB equacionará, né, a questão dos desafios de acesso às TICs pelos alunos em situação de vulnerabilidade? Essa é uma grande história, né? Eu vou tentar sintetizar aqui, só para vocês entenderem. A UNEB tem ações muito importantes, né? Já fez recentemente um vestibular indígena, trabalha fortemente com a educação escolar, apoiando, né, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, e a UNEB chega onde pouca coisa chega, né? Então, obviamente, a maior parte dos nossos alunos vem da rede pública. A UNEB foi, né, pioneira em políticas de acessibilidade, de acesso, né, de políticas de cotas, é uma referência. A UNEB e a UERJ começaram quase que simultaneamente, e, obviamente, quando essa questão veio né, da pandemia e da necessidade de pensar o ensino remoto, inclusive esse é o tema que talvez seja mais central e que perpasse todas as discussões, e que talvez tenha feito com que a UNEB tenha demorado um pouco, se é que a gente pode dizer isso, né? Depende, aí várias instituições foram voltando em outros tempos, mas, enfim, né? Eu acho que cada instituição tem uma história. Mas essa era uma questão. Então, em abril, nós realizamos uma primeira pesquisa, uma pesquisa bem sintética, e verificamos que uma boa parte dos nossos alunos não tinham acesso, né, à tecnologia,
eles não tinham problemas de conhecimento para acessar, mas tinham problemas de acesso à internet e equipamentos. E os professores, dificuldades em trabalhar com tecnologias. Bom, realizamos várias atividades a partir dessa primeira pesquisa e o Conselho definiu que a UNEB deveria fazer uma pesquisa quase censitária. 80% da comunidade acadêmica foi ouvida, né? Aqueles que a gente não conseguia chegar com acesso via internet, links, enfim, o DEA ajudou muito, né? Os DEASA, os movimentos estudantis, nós ligávamos, né? Construímos aí quase uma central de call center para fazer esse acesso. Bom, o resultado dessa pesquisa é super rico e, claro, mostrava já todas essas fragilidades que a gente conhecia já desde abril. Então, foram constituídos editais específicos do que a gente chama internet patrocinada, né? Os resultados já saem agora, mesmo a gente não conseguiu conciliar exatamente no dia 9, mas já teremos, né? A internet compartilhada é uma internet que, enfim, a Gerinf, né? A área de tecnologia lá, disponibiliza para o aluno, tem editais específicos para compra de equipamentos, né? Um edital específico para quem quer usar o recurso para compra de equipamento, e edital também para vulnerabilidade, para além das políticas de permanência que a gente já tinha. É um momento muito delicado para todas as famílias brasileiras, indistintamente no sentido da dificuldade para todos. Mas, obviamente, que as desigualdades sociais, elas estão postas e elas acirram essas dificuldades. Então, a UNEB teve muito cuidado com essas políticas de acesso, né, para que os estudantes tivessem, claro, não iremos, né, obviamente, atingir a todos imediatamente, mas essa é uma política que o governo do Estado está acompanhando, né, e fazendo aporte de recursos. Essa é uma política que vai, né, crescendo na sua abrangência, até no sentido de incluir mais pessoas. No primeiro momento, as ofertas elas não são obrigatórias, o aluno não terá prejuízo se ele optar por uma oferta e não conseguir cumprir, isso não vai afetar o seu histórico. O aluno pode, né, escolher das componentes ofertadas ou das ofertas disponibilizadas o que ele quer fazer, e a ideia é que a gente possa ter, né, uma experiência que seja de aprendizagem, mas aprendizagem sobre todos os aspectos, não só do conhecimento, mas aprendizagem nas habilidades com tecnologias, e também de atitude, né? Uma postura mais flexível, uma postura, né, de aproximação, de empatia, de sensibilidade social. Para quem não conhece a UNEB tem, né, na sua, enfim, forma de se apresentar como universidade popular e inclusiva, né? Essa é uma bandeira que é levada muito a sério, né, pela universidade nas suas políticas, né, de inclusão, nas suas políticas de permanência, e neste momento esse foi um elemento central, né, muito central para que esses ajustes e essa liberação dos conselhos superiores acontecessem. Então, é um pouco dessa longa história. Eu imagino, né, igual eu falei, são temas, enfim, são temáticas aí que acabam sendo sempre, né, em destaque quando a gente começa nesse debate. Última questão aqui de comentário, Josiane, pessoal, enfim, de pergunta, de dúvida, como é que vocês pretendem avaliar o período remoto? Ou se tem uma perspectiva nesse sentido, enfim. Sim, essa avaliação, na verdade, ela já ocorre. Conforme eu disse, né, existem as comissões locais, a comissão geral, e de tempos em tempos nós fazemos também contato com os estudantes, e aí eles são ouvidos, né, quanto a essa questão desse momento. Então, é aquilo que eu disse, a comunicação entre instituição estudante
instituição, docentes, docentes e estudantes, a gestão no campus e a gestão na reitoria, ela tem sido crucial para o processo ocorrer, e a gente vai tomando decisões à medida que vamos avançando nesse processo, e aí os problemas eles vão sendo superados, surgem outros, e aí a gente vai conseguindo avançar, né? Inclusive, foi instituído também um grupo de trabalho na nossa instituição específica para a questão dos estudantes, e aí há membros dos campi de estudantes representados nesse GT, e aí eles vão trazendo situações, experiências, e a gente vai retornando com ações para minimizar esses prejuízos, que a gente sabe que existem vários desafios, existe realmente questões muito maiores educacionais quando a gente está falando desse momento de pandemia, mas qual que é a nossa intenção nesse caso, né? É estar próximo, estar perto desse estudante, mesmo que virtualmente, tentando ampará-lo. E aí, conforme a professora colocou, não é apenas uma questão de aprender e de estudar lá na sala virtual, né? Tem várias outras coisas envolvidas ali, e aí a gente vai mesmo fazendo essa mediação o tempo todo entre a instituição e esse estudante para a coisa ocorrer da maneira que tem que ser. Obrigada, viu, José? Eu desisti da minha câmera, porque ela hoje resolveu. Eu quero, Elisa, aqui, só fazer né, mais um aparecer quando comentário, que eu queria só fazer mais um Claro, comentário claro, rapidinho, sim. que a Vanessa colocou aqui no chat, pessoal, o link dos materiais do GT de EAD do CONIF, que também estão disponíveis para quem quiser conhecer, utilizar, são coisas muito bacanas e também que acabam por estimular, e o foco deles é esse principalmente, que é a questão da rede, a questão que a gente possa compartilhar boas experiências com as demais instituições. Vale a pena dar uma olhada, e ela também deixou aqui o link do ProEdu, conforme eu citei aqui também na minha apresentação. Obrigada, Josiane. Eu ia exatamente comentar, mas ótimo aí que você deu destaque. Agradeço a mensagem aí da Vanessa, né, também grande colaboradora nossa aí da Unirede e do CONIF de uma forma geral. Então, gente, eu realmente agradecer, a gente, né, o prazo nos deixa com gosto de querer mais discussão, de querer mais conversa, enfim, eu acho que esses momentos conseguimos compartilhar material, conseguimos compartilhar links, conseguimos compartilhar várias ideias, né? São sempre ricos. Então, na verdade, eu queria agradecer novamente a Ana Emília, em nome da Unirede, né? A Tânia, a Josiane, pela a participação, por estarem aqui nesse momento de participar. Novamente, gente, vocês imaginam, né, que a gente fica aqui aflita num momento como esse, começa a falhar tudo de microfone, a internet, a câmera, mas pelo menos eu consegui acompanhar todas as falas, consegui acompanhar tudo, público, agradeço a todos que estão aqui presentes, eu vi que ela esteve cheia aí o tempo todo. Ontem, né, tivemos aí um público também bem bacana na ação que a gente teve, hoje a gente ainda continua também. Então, na verdade, né, o Exude sempre trouxe essa possibilidade dos encontros, enfim, e da gente poder trocar não só as ideias, mas também energia e tudo mais, né? E agora de forma online, mas eu acho que não perde nenhum momento do evento. Então, na verdade, novamente, agradeço, né, a todos presentes, agradeço em especial, né, as professoras aqui presentes, e gostaria de convidar a todos aí, né, para o próximo evento. Daqui a pouquinho a gente já vai ter às 7 horas, a gente tem que dar um intervalo aí também para toda a equipe, mas às 19 horas temos modelos e práticas pedagógicos em EAD e em cenários híbridos. Então, fica o convite aí com o nosso colega, né, de mediação, que é Luz Ottoni. Eu tenho certeza aí do sucesso do próximo aí, webinar. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa e noite. Até mais. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelas palavras elogiosas aí dos colegas, e foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professoras, obrigada pela mediação, Elisa, deu tudo certo no final.
Quero reforçar aqui, né, o convite para o nosso próximo webinário, às 19 horas, né, num outro link. Contamos com todos vocês lá. Estivemos aqui, né, num pico de audiência, quero contar para vocês. Estivemos aqui com 106 participantes, né, para o nosso grupo aqui, isso é um número bom, quer dizer que a mesa estava muito boa. Quero agradecer novamente a todas vocês e convidá-los, a todas e todos, para estarem conosco no próximo webinário, às 19 horas. Vejo vocês daqui a pouco. Vamos tomar um café, pelo menos, né? Para a gente descansar um pouquinho. Até mais, gente. Até mais. Obrigada, minha conterrânea, Ana Emília.